HCJB. Hoje Cristo Jesus bendiz. Com a bênção do Divino Mestre, apresentamos DX Internacional QRV. Uma das belezas do Equador consiste em sua região andina, a Cordilheira dos Andes, que está atravessando ao continente sul-americano. Essa cordilheira tem o que se chama o Cinturão de Fogo, o Cinto de Fogo, ao qual pertencem muitos dos vulcões mais ativos do mundo. Alguns destes estão aqui no Equador. Desde as janelas de muitas das casas dos quiteños se podem observar, por exemplo, o vulcão Cotopaxi, o Pichincha, que nos colocou nos noticiários a nível internacional, e também, ao longe, o Tungurahua. O Tungurahua é um dos vulcões que está em atividade aqui no Equador. E a quarta-feira passada registrou um dos seus movimentos mais fortes. Às 8h27 da manhã, horário de Quito, horário equatoriano, se produziu uma explosão grande, comparável com a que já houve no 26 de setembro passado. Os vulcanólogos dão a esta erupção uma medição de 21 centímetros, um pouco menor do que foi há 15 dias atrás, que foi de 25. Talvez este evento foi um pouco mais divulgado a nível nacional, pois foi acompanhado por uma coluna de gases e cinza de 7 quilômetros que podia ser observada desde longínquos lugares do Equador. Até desde a cidade de Quito se podia observar, dependendo sua ubicação nesta cidade, esta coluna de gases e cinza. Como uma interessante expectativa ou parte de uma aventura, foi descrita esta explosão por Maria José Fernandes, uma argentina que se encontra já há 3 meses em Banhos, muito perto do vulcão. Enquanto não seja muito grande, disse sua amiga francesa Saima Na. Mas a maior parte dos banhenhos, seja as pessoas que moram na cidade de Banhos, ao pé do vulcão Tungurahua, esta é uma das contínuas manifestações do temperamento do Tungurahua e que se tem convertido num dos atrativos turísticos do Equador. Este final de semana é um tempo muito especial para o Brasil. Estão se realizando as eleições para presidente da República. Esse deve ser um tempo de reflexão para cada um de nós, quando o Equador também se encontra na fase final da época de propaganda eleitoral, pois também o próximo 20 de outubro estaremos escolhendo quem vai ser o presidente do Equador. Não sabemos qual vai ser o resultado. Já os boatos de quem poderia ser o presidente do Equador e do Brasil estão fazendo com que, por exemplo, o FMI não queira assinar o acordo com o Equador, ou que a moeda brasileira esteja indo em queda e o dólar subindo cada vez mais. É que o homem sempre tem uma grande inseguridade a respeito do seu futuro. Mas lembremos, como disse em Provérbios, que sem importar qual seja eleito para dirigir um país, este, como na época na qual o rei era quem governava, sempre está baixo o poder de Deus. O sábio escreveu em Provérbios: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Peçamos a Deus que seja Ele quem dirija o coração de quem governe o Equador ou o Brasil. Neste seu programa de X, estamos apresentando para você alguns dos candidatos à presidência do Equador. Vocês já devem estar cheios de tanto escutar dos candidatos para presidente do Brasil. E minha oração é que Deus esteja guiando você a escolher por quem deve votar, pois essa pessoa vai dirigir os destinos de uma nação tão grande como o Brasil. E que, de alguma forma, isso vai afetar não somente aos brasileiros, sino também a todos os dos continentes sul-americanos. Que Deus lhe acompanhe nesta data especial e que Deus abençoe o Brasil.
E aqui no Equador temos apresentado alguns dos candidatos e temos começado justamente por aqueles que são os menos conhecidos. Não estamos falando dos seus projetos ou propostas eleitorais e da sua forma de governo, pois isso nos pode dar talvez a opção a dizer que estamos apoiando a um determinado candidato e não é isso o que queremos fazer. Queremos que vocês conheçam as pessoas que poderiam dirigir ao Equador. Hoje queremos falar de César Alarcón Costa, quem é candidato presidencial pelo partido Libertad, das listas 11, e cujo companheiro de fórmula é o advogado do Manabí, Universi Zambrano, que foi um ex-cônsul do Equador em Lima, Bogotá e Caracas. César Alarcón Costa nasceu em 17 de novembro de 1953 em Guaranda, na província de Bolívar, uma das províncias pequenas ao sul da região andina. Mede 1,74 m, pesa 75 quilos. É advogado e na época universitária estava ligado à dirigência estudantil. Naquele tempo foi até cantante de um grupo de música daqueles conhecidos como música protesta, que tinha uma canção para honrar ao líder estudantil que foi assassinado, Milton Reis. Seus hobbies ou passatempos, como dizemos em espanhol, são ler, pintar, caminhar e seus gostos musicais vão desde o bolero, incluindo os pasillos e o tango. Sua comida favorita é o sancocho, uma sopa que se faz com mandioca verde ou banana da terra verde, às vezes com carne ou com frango e alguns outros vegetais. Seus primeiros passos na política os deu como presidente estudantil no Colégio Mejía, na cidade de Quito. Depois, foi presidente da FEUE, ou seja, da Organização de Estudantes à escala nacional, do 77 ao 79. Foi membro do partido MPD, que é o Partido Comunista aqui no Equador, do ano 78 ao 82. No ano 86, foi presidente da Fundação Equatoriana de Desenvolvimento. Quando caiu Bucaram, fundou ou iniciou o movimento Liberdade, que depois se convertiria no partido que está lhe apoiando. No ano de 1998, realizou uma mobilização de vaquillas a Quito em contra do Protocolo de Rio de Janeiro, que era aquela linha que marcava antes a divisão entre o Equador e o Peru. É casado com Noemí Lombeida Arguello. Eles têm 3 filhos, Elizabeth, de 25 anos, César, de 22 e Francisco, de 13. Os ebopes aqui no Equador lhe dão unicamente 1% das preferências dos equatorianos. As marchas dele são pouco numerosas, talvez porque ele tem um baixo pressuposto para a campanha. Também porque ele não tem conseguido fazer que a população equatoriana o conheça. Em dias passados se realizou aqui em Quito a reunião anual dos membros da missão a qual pertence a rádio HCJB. E foi muito grato que também de HCJB Brasil veio um representante, o senhor Celso Martini, com quem tivemos uma conversa do que ele viu e sentiu durante sua visita ao Equador. Temos comentado em nossos programas que a HCJB realiza cada ano uma reunião com todos os seus missionários e também representantes em diversas partes do mundo. Esta reunião foi muito especial para nós porque, depois de algum tempo, tivemos novamente um representante desde o Brasil. O irmão Celso Martini, quem é o presidente da HCJB no Brasil, tem nos acompanhado nestas reuniões anuais. Bem-vindo, Celso, ao Equador. Bom, você já está aqui uma semana e um tempinho mais, mas bem-vindo à HCJB e ao Equador. Muito obrigado. Como tem sido para você o recebimento a respeito do clima equatoriano, que é um pouco diferente do Brasil? Existem 2 climas e que os 2 são muito especiais. O clima físico é muito semelhante a Curitiba, na região onde nós vivemos, mas existe um clima muito melhor, muito mais quente, que é o carinho, o amor com que esse pessoal do Equador tem nos recebido nesses dias. E nós somos muito gratos por isso. Nos alegra ouvir isso, que não estão tratando mal.
E tem sido também um tempo muito ocupado, não? Sobretudo a semana passada foi tempo de reuniões. Mais ou menos quais foram as atividades que vocês desenvolveram? Olha, durante a semana passada foram apresentados os trabalhos da missão ao redor do mundo, com os missionários de cada região, descrevendo as atividades e os trabalhos que estão sendo feitos. E isso nos alegra bastante, porque sabemos que a HCJB, tomamos conhecimento, está trabalhando em praticamente todo o mundo. E milhões de vidas, milhões de pessoas estão recebendo a mensagem do Evangelho através das ondas de rádio. Outra parte das reuniões tem sido questões burocráticas de trabalho mesmo, orçamentos, propostas, proposições, enfim, toda essa parte que o funcionamento do sistema exige. Mas tem sido muito produtivo por estar conhecendo muitas pessoas dos mais diversos lugares do mundo, com uma troca de experiências maravilhosas, né? A cada dia, a cada encontro, a gente se vê cercado de pessoas de diferentes regiões do mundo, com diferentes culturas, com diferentes maneiras de ver o trabalho que nós temos que fazer para Jesus. Tinha pessoas de alguns países do mundo nessa reunião, não? Olha, tínhamos pessoas que cuidam lá da Eslováquia, tínhamos pessoas da Rússia, pessoas da Suécia, do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, da África, enfim. Com certeza vou esquecer metade dos presentes, mas realmente uma experiência multinacional. Eu sei que você escutou as experiências de muitos países. Você vai ter muito para contar para os nossos colegas lá e para os amigos ouvintes quando você encontre com eles. Mas talvez qual seria de todas as experiências que você escutou a que marcou mais para você? Puxa vida, agora é difícil. Mas vamos lá. Eu acho que vários trabalhos me marcaram. Um deles é aquele relativo à Ásia, onde as dificuldades de penetração são muito grandes, por motivos políticos, por questões religiosas, já as barreiras são bastante grandes. Outras experiências descritas e que são realmente tocantes são aquelas relativas à África, onde os missionários que lá trabalham mostraram algumas das coisas, as condições que aquele povo vive, condições de miséria física e espiritual, e que duvido que alguém que tenha visto alguma daquelas cenas ou que tenha ouvido das experiências que esses missionários têm em campo, não se sinta tocado de alguma maneira, para que contribua com esse ministério que eles têm desenvolvido. Tem um plano futuro de uma colaboração com a HCJB em África, por parte do Departamento Português, que esperamos que em algum momento se possa fazer uma realidade, ajudando aos países que falam português na região de África. Oxalá, não? Deus nos permita, nos abra as portas, nos dê também os meios econômicos para que a HCJB Brasil de alguma forma possa apoiar aos irmãos que trabalham na África e sobretudo em países como Angola, Moçambique, que são países que falam português e onde já temos alguns ouvintes do nosso departamento. A respeito das reuniões em questão de negócios, nós sabemos que a HCJB está atravessando um momento muito difícil. Certamente as pessoas estavam um pouco como abaladas e preocupadas por esta circunstância, não? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é um momento que não é apenas de HCJB, é um momento que o cristianismo está passando. Temos dificuldades semelhantes no Brasil, a dificuldade de os mantenedores continuarem contribuindo para essa obra, mas eu acho que eu não tenho uma experiência muito longa com a HCJB, eu estou apenas há 4 ou 5 anos no ministério, mas tenho sentido que Deus provê. Amém. Nos parece que sempre no último momento, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, as coisas se resolvem. Então isso talvez seja uma mensagem que o Senhor está nos enviando, dizer, confie, tudo vai dar certo, eu quero que vocês trilhem esse caminho. Então, para mim ficou patente, ficou claro a seguinte questão. Devemos avançar, sim, com bastante coragem, mas muito pela fé que nós temos que Deus proverá. Maiores dificuldades tem que ser maior a fé, não? Sem dúvida, sem dúvida. E depois de ter conversado com algumas das pessoas que têm muito a ver com o nosso ministério, são as pessoas que de alguma forma encaminham o trabalho da HCJB, os diretores dos departamentos e das regiões. Como você sente a visão da HCJB como missão mundial para o Brasil e o departamento português? Os números que a gente trouxe do Brasil só confirmaram a impressão que, de maneira geral, a diretoria da HCJB tem sobre o trabalho em língua portuguesa, que é um trabalho no qual nós temos um longo caminho a percorrer, um trabalho onde nós temos muito o que fazer em termos de ondas curtas ainda.
É um trabalho onde as novas tecnologias ainda não estão disponíveis para a maior parte dos nossos ouvintes. Me refiro, por exemplo, com a internet. É um trabalho onde alguns dos recursos que a HCJB disponibiliza para certas regiões ainda não nos são úteis, como, por exemplo, a internet que eu já falei, e distribuição dos programas via satélite para emissoras locais. Tá? Então, tudo isso vem a contribuir para que aquela visão de que ondas curtas tradicionais para o Brasil, a língua portuguesa ainda é o meio mais eficaz de transmissão de programas, está correto, e a diretoria acho que está ciente disso. Talvez a única dificuldade que eles tenham é de entender quem é o povo brasileiro, quais são as dificuldades que tem, inclusive de levar uma carta ao correio, essas coisas. Então, para isso a gente está planejando, talvez para o próximo ano, uma visita de alguns dos diretores, e não uma visita aos escritórios de HCJB em Curitiba, mas sim uma visita ao interior, lá conhecendo os ouvintes, conhecendo as dificuldades de transporte, de comunicação, como eles vivem, essa coisa toda, que nós conhecemos e sabemos como devem acontecer as coisas no Brasil. E assim eles também vão poder, de alguma forma, destinar melhor os recursos que a HCJB tem para os nossos ouvintes. E, em geral, do Equador, o que você achou desse país? A única dificuldade que eu acho que eu terei do Equador é a saudade que eu vou sentir daqui. É um país muito lindo, apesar de não ter tido tempo de conhecer grande parte do país, né? Mas uma viagem a Shell deu uma ideia do que é a região oriental do país, na direção leste, né? E ontem, com Eunice e Jorge, nós fizemos um passeio lindíssimo, mais em direção ao norte, e conhecemos alguns pontos muito lindos do Equador. Mas eu acho que isso aí é apenas uma pequena pontinha de tudo aquilo que temos para conhecer nesse país muito lindo. Infelizmente o tempo não deu para conhecer as outras regiões. Um país tão pequeno como o Equador, mas tem 4 regiões naturais, cada uma muito diversa, e precisaríamos muito tempo, né? Eu espero que nas próximas tenhamos muitas e muitas ocasiões e cada vez conhecer um pouquinho mais, né? E bem-vindo para aqui também a todos aqueles que nos querem e possam nos visitar também. Muito obrigado. Como os ouvintes poderiam contribuir conosco ou para o escritório Nano Brasil? Antes de mais nada, queria dizer, em nome de toda aquela equipe lá de Curitiba, que nós somos muito gratos a Deus por termos vocês todos como ouvintes. Como nós dissemos anteriormente, todas as missões estão passando por dificuldades financeiras, econômicas, coisas desse tipo. Isso envolve também o trabalho em língua portuguesa, envolve o trabalho em Curitiba. Nós não temos claro exatamente como poderíamos pedir aos ouvintes que contribuíssem, mas todos aqueles que se sintam tocados, que achem que podem de alguma forma contribuir conosco, eu acho que desde um selo a mais dentro da carta já faz diferença, contribuições diretamente em depósito em conta corrente, esse tipo de coisa faz a diferença. Lembrem sempre que a junção de pequenos esforços acaba dando um resultado magnífico. É assim que nós sempre vivemos. Dizer para os ouvintes muito obrigado, pois eles, mais que simples ouvintes, são verdadeiros amigos, não só de minha pessoa, sino de cada um dos membros da HCJB. A gente sente, não? O carinho deles, a amizade e a sempre presente escuta e a sempre presente participação de cada um deles. Aqui, Porto Alegre. A Eslováquia é um jovem país europeu desmembrado da antiga Tchecoslováquia. A Rádio Eslováquia acaba de informar ao radioescuta argentino Juan Carlos Velásquez que vai iniciar uma programação em espanhol a partir de abril do ano que vem. A Voz do Mediterrâneo transmite aos domingos emissão em alemão a partir de 20 horas e 30 minutos UTC em 12.060 kHz. Em sua publicação, o diretor Richard Muscat informa que a emissora vive a expectativa de que novas línguas sejam agregadas em sua programação. Sábado é o dia de música na programação em espanhol da Rádio Japão. Grande parte da emissão é dedicada para o que há de melhor na música daquele país. Confira a partir de 10 horas UTC em 15.590 kHz. E a Rádio do Sultanato de Oman transmite em inglês a partir de 3 horas UTC em 15.355 kHz. A Rádio Inconfidência de Belo Horizonte transmite durante as 24 horas do dia em 6.010 kHz. A HCJB, a Voz dos Andes, também possui um programa de xista em espanhol. É a Aventura Diexista, que vai ao ar nos sábados, a partir de 14 horas UTC, em 15.140 kHz. Confira mais notícias do mundo das ondas curtas no boletim do DX Clube do Brasil.
Escreva para Caio Lopes, Caixa Postal 50, Itajubá, Minas Gerais. De Porto Alegre falou Célio Romais. E temos também aqui o informe de X desde o Brasil por Jorge Silva. Áustria. Desde 8 de junho de 27 de outubro de 2002, os amantes da radiodifusão austríaca poderão apreciar no suntuoso Palácio Castilho de Schalaburg, na Baixa Áustria, a 1 hora de distância de Viena de automóvel, uma amostra monográfica dedicada ao primeiro centenário da rádio na Áustria. O rádio está completando seus 80 anos na Áustria neste ano de 2002. Brasil. Desde o dia 19 de julho de 2002, as ondas médias da Rádio Aparecida está sendo programada no sistema InfoAudio de automação de estúdio. O novo software oferece grandes vantagens como maior qualidade de som, mais segurança e agilidade nas gravações e execuções de músicas. No mês de julho de 2002, houve a instalação do novo sistema nos estúdios das ondas curtas da Rádio Aparecida, que sempre pensa em oferecer o que há de melhor para todos os seus ouvintes e associados. Estados Unidos. O serviço em português para a África da Voz da América teve seu início em 1976 e desde então transmite diariamente 2 horas de notícias e informação para seus ouvintes. Conta-se com correspondentes em Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Irã. A Voz da República Islâmica do Irã, desde Teherã, transmite em espanhol nas seguintes frequências e horários: das 0:30 a 1:30 UTC em 9.515 kHz, 9.655 e 13.755 kHz. Da 1:30 a 2:30 UTC em 13.730 kHz. Das 5:30 a 6:30 UTC em 17.590 e 17.785 kHz. Das 20:30 a 21:30 UTC em 9.780 e 11.765 kHz. Paquistão. A Rádio Paquistão transmite em inglês nas seguintes frequências e horários: das 8 a 10 horas UTC em 17.520 e 21.465 kHz. Das 15 às 15:15 UTC em 11.570 kHz, 15.100 e 15.725 kHz. Portugal. A RDP Internacional, a radiodifusão portuguesa, que só transmite em português, se pode escutar na Europa em diferentes horários e frequências. Entre elas, das 16 às 19 horas UTC em 15.445, 15.525 e 17.850 kHz. E das 19 às 23 horas UTC em 13.720 kHz. Vietnã. A Voz do Vietnã transmite 2 emissões em espanhol diariamente. Das 11 às 11:30 UTC em 11.640 e 13.740 kHz. Das 20 às 20:30 UTC em 11.640 e 13.740 kHz. Você também pode enviar as suas informações ao Santa Rita de X Clube enviando um e-mail para jorgec@bo.com.br. E se você desejar, também pode colaborar com seu programa de XHCJB. Escreva-nos, programa de XHCJB, HCJB A Voz dos Andes. Caixa Postal 1717691, Quito, Equador.
Também pode nos escrever a DX, a HCJB, a Voz dos Andes, Caixa Postal 16.050, Curitiba, Paraná. O CP 81.611-970. Ou um e-mail a portur@hcjb.org.es. Você pode enviar informações, pode enviar selos postais ou qualquer outro tipo de colaborações para este programa e para a radioemissora HCJB. E queremos ser para você mais que uma voz, queremos ser seus amigos. Assim que esperamos, queridos amigos, que estejam em contato conosco. Um forte 73 da sua amiga Eunice Carvajal. Será até a próxima semana, quando estaremos abordando coisas novas do mundo do DXismo e também do internet. Um forte 73 para você. Aqui, Nações Unidas, Nova York, o chefe dos inspetores de armas da ONU, Hans Blix, que manteve conversações em Washington com o secretário de Estado norte-americano Colin Powell, afirmou que espera a luz verde do Conselho de Segurança para o regresso dos inspetores da ONU ao Iraque. Após as discussões técnicas com os representantes do governo iraquiano em Viena, Hans Blix assinalou que uma equipe da ONU poderia desembarcar no Iraque antes mesmo de 19 de outubro. Mas os Estados Unidos rejeitaram o regresso dos inspetores, insistindo na necessidade de uma nova resolução do Conselho de Segurança. A Rússia, país com poder de veto, está pedindo o retorno dos inspetores da ONU o mais rápido possível, dividindo a posição dos Estados-membros em relação à matéria. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, apresentou seu relatório anual sobre as metas do Millennium, exortando os Estados-membros a concretizar os compromissos que assumiram. Annan lembrou que as metas estabelecidas só poderão ser alcançadas com o esforço conjunto de todos os governos. In this age of democracy, once people know, they will insist on action. Nossa esperança é de que, nesta era de democracia, a sociedade civil insista na implementação dessas metas, afirmou o secretário-geral da ONU, recordando que todos os povos devem estar mobilizados face à declaração do Millennium. As mulheres estão rapidamente avançando na política brasileira. Várias candidatas nas eleições do domingo têm condições de vencer em diferentes pontos do país, afirma a deputada Luísa Erundina, do PSB, ex-prefeita de São Paulo. Já nas próximas eleições, diz ela, as mulheres terão condições de ir além dos postos de vice para candidatar-se até mesmo à presidência da República. Com certeza, o fato de hoje nós já termos mulheres governando as maiores e principais cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, estão 3 mulheres disputando o governo do estado, com possibilidade de uma delas ser eleita governadora do Rio de Janeiro. Já tivemos uma governadora em 2 mandatos no Maranhão. E nesse sentido, nós estamos avançando e, sem dúvida nenhuma, nós temos que ir além de termos a condição de candidatas a vice. Nós temos plena condição de, daqui numa próxima eleição, ter condições políticas, condições materiais, de ter uma mulher disputando o poder maior do país. Deputada federal Luísa Erundina. O secretário-geral da UNCTAD, Rubens Recupero, que acaba de lançar um relatório sobre a grave situação da África, desejou que o povo e a democracia brasileira tenham um êxito absoluto em encontrar um governo capaz de tirar o Brasil da crise econômica em que vive. Recupero afirmou que o Brasil pode ser um grande parceiro dos africanos com a plena retomada do desenvolvimento. Indagado em Nova York sobre como viu o processo sucessório no Brasil, Rubens Recupero respondeu: Nós, com interesse, é claro que nós, como organização mundial, não podemos nos pronunciar sobre a política interna, mas nós esperamos que, mais uma vez, essa demonstração de democracia permita ao Brasil encontrar um governo capaz de um consenso para sair da crise econômica em que nos encontramos e também, no nosso caso, como na África, retomar o desenvolvimento, até mesmo para ajudar os africanos, porque o Brasil tem uma grande dívida com a África, porque boa parte da riqueza do Brasil no passado foi construída pelo braço africano.
Rubens Recupero, secretário-geral da UNCTAD, Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento. Moçambique comemorou 10 anos de paz, recordando o acordo firmado em Roma, que acabou com 16 anos de guerra civil. Falando em Nova York, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Leonardo Simão, recordou que a participação do povo moçambicano foi fundamental na consolidação da paz. Leonardo Simão destacou também que Moçambique pode servir de modelo para outros países que vivem o período pós-conflito. A paz é também possível noutros países que ainda estão a viver em conflito. E a participação de Moçambique em ajudar e encorajar outros países a conseguirem a paz é prova disso, de que ela é possível noutros quadrantes também. São instituições eficazes e eficientes no seu trabalho, podem garantir a manutenção da paz, assegurar a plena participação dos cidadãos na vida política, assegurar o desenvolvimento econômico, social e cultural dos povos. Leonardo Simão, ministro do Exterior de Moçambique, das Nações Unidas, Nova York, João Lins de Albuquerque.